como é que foi isso do Marcelinho, volante, que vira lateral direito, vira a ponta direita? Como é que o Cilinho... Enfim, quem foi o responsável? Foi o Cilinho, né? Mas como é que chegou para você isso? Esse é o Marcelinho agora, você é o nosso ponta direita driblador aí. Não, assim, mas se você for ver, se você acompanhar os gols, até alguns gols que nesse período eu acabei marcando... eu não jogava como um ponta mesmo, né? Eu jogava eu e o Dinei na frente, ele fazia praticamente, eram 2 linhas de 4, e eu e o Dinei na frente livre, para se movimentar e para fazer as jogadas. O Cilinho trabalhava muito essa questão de parcerias. Então, assim, quando você pegava na bola, você já sabia, ele já treinava esses movimentos para que, se você vai ter essa opção curta, você tem essa opção longa. Então, assim, o Cilinho era um cara, assim, um gênio. Eu falo sempre que eu aprendi a jogar bola na equipe profissional. Essa é uma realidade. Porque eu tive grandes treinadores. Eu peguei o Cilinho e depois eu pego o Nelsinho Batista. Nelsinho Batista também, sensacional. Cara que eu aprendi muito. Então, assim, com o Cilinho, ele falou assim, Marcelo, você gosta de jogar mais aqui atrás, não, mas eu quero você e o Dinei livre na frente. Se o Dinei estiver mais à frente, você vem um pouquinho aqui na meia, e aí o Mano, às vezes, o Wilson Mano gostava de andar um pouquinho mais para frente, então a gente trocava ali também. Então, eu era moleque, às vezes ele estava atrasado, eu ia lá e roubava a bola. Então, a gente foi criando aqui, né, uma ideia dentro daquilo que o Cilinho pedia. Mas é aquela coisa, não foi uma coisa assim que ele falou assim, você vai jogar na ponta direita. E até uma história muito legal, porque quando o Cilinho sai, vem o Basílio de treinador. Uhum. O Cilinho saiu, veio o Basílio. E o Fabinho ponta direita mesmo, né, de 90. O Fabinho estava meio machucado, se recuperou com o Cilinho... Não jogava e o Fabinho brinca até hoje. O Fabinho está no Sertãozinho, subiram para a Série A3. A3, né? Eles foram campeão da A3, então acho que vieram para 2, não foi? É que inventaram agora uma série, uma quarta divisão, que na verdade... Eu não sei se é A3 ou se foi para A2. Ele subiu. E então, assim, o Fabinho era muito amigo. Eu ficava muito com o Fabinho e com o Marcelo Djan nesse período. E aí, o Fabinho falou para mim assim, fique esperto que você não vai jogar mais. Eu falei, como é que é, Fabinho? Você não vai jogar mais. O Basílio vai me colocar... a gente era amigo, Ele falou assim, o Basílio vai me colocar de ponta direita porque eu sou ponta direita e você não é ponta. Em 91 o Fabinho não jogou por causa de lesão. Sim. E ele falou, você não vai jogar porque você não é ponta. Se você for jogar, você vai jogar na sua. Como você ia jogando como um meia, tudo bem. Mas o Basílio vai te colocar de ponta. Não deu outro. O Basílio me colocou na ponta e, meu irmão, me botou em cima da linha, morri ali. Não tinha como. Para mim, não jogava de lado, tinha que jogar de costas. Então, para mim, sempre ali dificultou. E aí eu falei pro Basílio, Basílio, porra, cara, então beleza, você vai colocar o Fabinho. Eu tinha 18 anos, mano. Eu fui na sala do Basílio, de vez em quando, encontro com ele dá risada, meu. Eu falei assim, Basílio, beleza, vai colocar o Fabinho, tá tudo certo, cara. Mas eu não jogo mais de ponta, não me bote mais de ponta direita. Ele falou, tá bom. Tá legal. Fiquei acho que uns 6 jogos, nem banco eu peguei. 6 jogos, nem banco eu peguei. E aí depois foi voltando, eu voltei num jogo na Bahia, aí, já joguei de titular na Bahia, ganhamos o jogo, e aí embalou ali e foi embora. Porque o Cilinho montou um esquema, na verdade, Sim. Então era camisa 7, mas não era ponta direita. Não era ponta, velho. Jogava por dentro mesmo. Jogava por dentro. E foi muito bom, cara. Assim, se eu tivesse mais tempo para trabalhar nessa função com o Cilinho, eu acho que eu tinha evoluído muito. Eu tinha 17 anos, cara. E naquela... Desculpa. Aquela final de 91, é que olhando hoje, a gente olha ali, o Raí foi campeão mundial, mas aquela final de 91, eu lembro como se fosse hoje. Era o duelo Raí e Marcelinho. Era o Raí, o craque do São Paulo, e o Marcelinho era o cara para decidir pro Corinthians. Porque o Neto estava suspenso por causa da cusparada no Zé Aparecido, né? Esse aí foi um período pesado pro Neto também. O Neto não... E assim, o Neto e o Cilinho também não se batiam, mano. Não se batiam. O Neto deixava declarado que, assim, meu irmão, o cara não conta comigo, eu também não conto com ele. E o Neto você conhece muito bem, você conhece muito bem. Como o Neto, assim, na nossa época, eu estava até falando com o Cascão ali fora, o Neto no clube, cara, ele sempre foi desse jeito. O Neto é o seguinte, ou ama ou deixa. Não existe meio termo com o Neto. Mas o Neto, cara, eu me lembro muito bem, a gente subindo, eu não tinha salário. Eu joguei quase 2 anos como titular do Corinthians, eu não tinha contrato profissional, naquela época, porque não tinha lei Pelé ainda. Então, aí era o Vicente Mateus. Então, eu vivia... Vicente era do jeito dele. Não, e outra, eu fiquei esses 2 anos, ele me dá...
eu ganhava as premiações, os bichos eram... As premiações era livre de imposto, porque como eu não tinha contrato, então isso me ajudava, mas eu não tinha contrato. Quando eu acertei o meu primeiro contrato com o Matheus, meu irmão, ele chegou e falou assim, ó, é isso aqui, tá? Eu pensando que eu ia fazer isso, ia comprar aquilo, meu irmão. Tipo, ele chegou hoje aqui e falou assim, ó, vou te pagar R$3.000 aí. Eu titular do Corinthians. E aí eu olhou assim, meu olho encheu de lágrimas assim, ele falou assim, e tá muito bom, hein? Tá muito bom. Na sua idade eu carregava caminhãozinho de pedra, então, ó, tranquilo, viu? Cara, eu saí de lá chorando, cara. Aí ele fez um contrato de 1 ano, depois veio o seu Dualib. Aí no meu primeiro contrato com o seu Dualib, as coisas começaram a melhorar. Mas não era, assim, meu. Outra realidade. Eu fui ganhar alguma coisa considerável depois do meu terceiro para o meu quarto contrato. Mas vendo hoje, o cenário de hoje, analisando ele exagerava o seu Vicente exagerava na pão-durice, digamos assim? O único cara que fazia contrato bom com o seu Vicente era o Neto. Só. O Ronaldo ficava ali também, ele gostava do Ronaldo, mas nada igual o Neto. O Neto ganhava o que ele merecia, porque também ele entregava pra caramba. Sim. Pô, o Neto era o cara que, meu irmão, cansei. Pô, isso eu tô falando com 17 anos subindo. Pô, eu tava ali todo dia, cedo. Eu vinha com o meu fusquinha, porra, parava ali. O Neto muitas vezes, o Neto às vezes vinha direto. Vinha direto da noite, pô. Aí, sábado. Eu conto essa história tanto do Neto quanto do Marcelinho, cara. Isso é... Porque aquela época o clube era muito... Meu, você tinha final de semana no clube, tinha 15 mil pessoas, meu. Era cheio o clube. Era cheio. E aí a gente entrava para fazer o rachão e, porra, e quem cuidava do Neto nessa época, quando o Neto chegava lá meio amassado de manhã, era o seu Rocco. E aí o seu Rocco, ó, não mexe com ele, deixa ele... Fechava ele lá na fisioterapia, o Neto descansava, a gente subia para treinar. Tinha lá umas 300 pessoas... Porra, o Neto dava a descansada dele, quando era 10 horas estava acabando ali o trabalho que o Nelsinho às vezes fazia, os auxiliares, o Nelsinho principalmente fazia. Meu, o Neto acordava, eram umas 10h30, 11 horas ele subia. O Neto subia com 2 sacos de bola, meu irmão. Aí, pô, você olhava assim, tinha 4.000 pessoas, só para ver o cara bater falta. Cara. A gente ficava lá parado, a gente ficava sentado. Era um negócio absurdo, cara. De cada 10 era uma na trave e 9 gols. Era assim. Ele e Marcelinho, os caras eram assim, piada. Então o Neto chegava, dava aquela descansada. Dava descansada, a gente ia. Tinha 300 pessoas. Quando ele subia, meu irmão, tinha 4.000. Os associados que iam ver o treino. É, os associados. Tinha. Fazendinha, isso aí era padrão. Era padrão. Todo sábado, jogo em casa, jogo no Pacaembu ou Morumbi, você tinha 4, 5 mil pessoas para assistir o treino.